Hoje eu vou te ensinar duas coisas ao mesmo tempo. Como conseguem te vender qualquer coisa e como você pode usar essas mesmas técnicas para vender melhor. Mas essas técnicas precisam ser usadas com extremo cuidado. Então use por conta e risco. Porque o vendedor não começa tentando vender o produto, ele começa tentando comprar você. Hoje, no Cypher Cash, você vai entender como alguém vende o que você não pode pagar, não precisa ou nem entendeu. Na maioria das vezes, ele não precisa mentir, ele só precisa reorganizar a verdade até ela parecer uma oportunidade. Imagine a cena, você entra numa loja só para dar uma olhada, você não foi comprar, você só queria entender preço e comparar. Só que o vendedor sabe que só olhando é uma mentira educada. Ele sabe que você já chegou com uma brecha emocional aberta. Talvez você queira se sentir mais seguro, talvez queira provar algo para alguém, talvez esteja cansado de esperar, talvez tenha visto outra pessoa conquistando aquilo e pensou, por que não eu? É aí que começa o jogo. Primeiro ele não fala do valor total, ele fala da parcela. Porque 100 mil reais assusta, mas R$1.000 por mês parece outra história. 30 mil de juros parece um absurdo, mas só 300 reais a mais por mês parece uma pizza por semana, um mercado ou uma saída no final de semana. Percebe a mágica? Ele pega uma decisão gigantesca e quebra em pedaços pequenos o suficiente para caber na sua emoção. E é aqui que muita gente se perde, porque o trabalhador comum não é enganado pelo preço, é enganado pela sensação do que dá para encaixar. Comente aqui embaixo, você já comprou alguma coisa porque a parcela parecia pequena, mas depois percebeu que tinha comprado algo muito maior do que vale? A segunda técnica é ainda mais suja, o vendedor não vende o produto, ele vende identidade que vem junto com o produto. Ele não diz compra isso, ele diz você precisa, ele não diz entra nessa dívida, ele diz sua família merece o melhor. Ele não diz pague mais juros, ele diz você vai deixar seu sonho escapar por tão pouco e agora você não está mais decidindo sobre o dinheiro, você está decidindo sobre quem é você. Você é corajoso ou medroso, é provedor ou fracassado, é alguém que dá o passo ou alguém que se esconde. Esse é o golpe psicológico, ele troca a pergunta real, isso realmente faz sentido na minha vida com as condições que eu tenho? Por uma pergunta emocional, eu sou pequeno demais para isso? E quando você responde essa pergunta, você já perdeu, porque ninguém quer se sentir pequeno. Aqui no Cyphercast a gente fala muito sobre mercado, juros, dívida, inflação e riqueza, mas antes de tudo isso existe uma guerra mais silenciosa, a guerra pela sua decisão, e muita gente acha que perde dinheiro porque ganha pouco, às vezes perde porque decide mal sob pressão. Agora vem a terceira técnica, o brinde anestésico. O vendedor percebe que você está inseguro, então ele começa a jogar o valor na mesa. Eu consigo incluir isso, eu consigo liberar aquilo, vou falar com o gerente, hoje eu faço uma condição especial e de repente você começa a sentir que está ganhando. Só que presta atenção, se alguém te dá um bônus, um acessório, uma taxa menor ou um upgrade, mas em troca te coloca numa dívida que aperta sua garganta por anos, você não ganhou um presente, você recebeu um calmante, é uma anestesia para você não sentir a facada. E é por isso que o vendedor fala rápido, ele empilha vantagens para você não voltar para a pergunta principal. Eu realmente preciso disso agora? Se essa pergunta aparece, a venda enfraquece. Por isso ele te mantém ocupado imaginando, ocupado calculando, ocupado respondendo, ocupado se explicando. Porque uma mente ocupada compra, uma mente calma compara. Então já deixa o like se você entendeu. Toda decisão financeira grande precisa de um silêncio antes da assinatura. Mas a técnica mais forte é a pergunta guiada. O vendedor não te manda comprar, ele faz você dizer sim várias vezes. Você quer melhorar sua vida? Você quer conforto? Você quer segurança? Você trabalha duro? Você merece algo melhor? Você quer dar orgulho para sua família? Sim, 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 sim. E depois de 5 sims, dizer não parece uma traição contra você mesmo. Esse é o corredor psicológico, ele cria um caminho onde cada resposta sua te empurra para a próxima. Quando você percebe, você não está mais negociando. Você está defendendo a compra que ele plantou na sua cabeça. E tem um detalhe que quase ninguém fala. Vendedor bom não combate sua objeção. Ele transforma sua objeção em culpa. Você diz, está caro? Ele responde, mas quanto vale sua tranquilidade? Você diz, vou pensar? Ele responde, oportunidade assim não espera. Você diz, tenho medo de não conseguir pagar. Ele responde, às vezes o medo é o que separa quem cresce de quem fica parado. Bonito, né? Bonito e perigoso. E tem uma versão ainda mais pesada disso. O vendedor olha pra você e pergunta, você não consegue trabalhar um pouco mais por você, pela sua família? E se você hesita, ele não precisa te atacar diretamente, ele só solta um entendi, então talvez realmente não seja pra você. Nem todo mundo consegue fazer o que precisa ser feito, nem todo mundo aguenta se sacrificar pela família, nem todo mundo está pronto para conquistar o próprio sonho. Percebe a armadilha? Agora dizer não parece imprudência, parece fraqueza, parece covardia, parece falta de amor pela própria família. E é aí que a venda fica perigosa, porque ele transforma uma decisão financeira em um teste de caráter. Ele fala de forma que pode até parecer motivação, mas muitas vezes é só pressão vestida de frase inspiradora. Agora, como não cair? Primeira regra, nunca negocie sua emoção. Antes de entrar em qualquer loja, banco, corretora, reunião comercial ou call de vendas, escreva 3 números. Quanto eu posso pagar, quanto isso custa no total e qual é o seu limite.
Se passar do seu limite, acabou. Não tem gerante, não tem brinde, não tem só hoje, não tem última unidade, não tem condição especial. A segunda regra é: nunca decida na sala do vendedor. Sala de vendedor é um cassino com cafezinho. Tudo ali foi desenhado para você ficar mais frágil. O tempo passando, a conversa longa, a sensação de compromisso, a vergonha de sair sem comprar. Então use a frase que protege de verdade você e sua família. Vou analisar em casa e respondo depois. O vendedor vai odiar, porque essa frase tira você do ambiente de pressão. E se ele disser: se você sair eu não consigo manter essa condição? Presta atenção, vendedor nenhum oferece uma proposta onde ele sai perdendo. Então se a oferta depende de você decidir sem pensar, isso é uma armadilha de mau negócio. A terceira regra: desconfie quando alguém tentar vender o produto usando sua dor, família, sonho, cansaço, status, medo, urgência, vergonha. Quando esses botões começam a ser apertados, pare. Porque talvez você não esteja diante de uma oportunidade, talvez esteja diante de alguém tentando acessar sua parte mais vulnerável para transformar a emoção em boleto. E aqui está o ponto central: o vendedor profissional não é necessariamente vilão, ele está fazendo o trabalho dele. O problema é você entrar no jogo sem saber que existe um jogo de verdade, porque no mercado, no banco, no financiamento, no investimento ruim, na compra parcelada, alguém sempre está defendendo uma comissão. A pergunta é: quem está defendendo o seu futuro? Se você acompanha o Cyphercast, você não pode ser o tipo de pessoa que assina primeiro e entende depois. Você precisa ser o tipo de pessoa que olha para uma oferta bonita e pergunta: quem ganha se eu disser sim? Porque essa pergunta muda tudo, ela quebra o encanto, ela desmonta o teatro, ela devolve o controle. E talvez o maior sinal de maturidade financeira não seja comprar o que você quer, é ter força para dizer não quando alguém faz parecer que dizer sim seria uma prova de coragem. E presta atenção, nesse vídeo eu te ensinei duas coisas ao mesmo tempo. Eu te mostrei como um vendedor consegue conduzir sua mente, mas também te mostrei o outro lado da mesa. Porque entender desejo, objeção, urgência e emoção é uma habilidade poderosa. Só que poder sem responsabilidade vira manipulação. Use isso para comunicar valor, resolver problemas e vender algo que realmente faça sentido. Não use para empurrar uma dívida, culpa ou vergonha em alguém claramente que não deveria comprar. Porque vender bem não é arrancar um sim a qualquer custo. Vender bem é fazer a pessoa tomar uma decisão melhor, mesmo que essa decisão seja não comprar de você hoje. E se você quer aprender a decodificar o dinheiro, o consumo, os juros e as armadilhas invisíveis que fazem pessoas inteligentes tomarem decisões ruins, se inscreva no Cyphercast. Aqui a gente não te ensina só a ganhar dinheiro, a gente ensina a não entregar seu futuro embrulhado em parcela. Decifre o jogo, proteja seu capital e avance com estratégia. Até o próximo nível.